Graça e paz, meus irmãos. Só uma pequena palavra para famílias, casais, a respeito do Evangelho sendo utilizado a favor dos relacionamentos. A pergunta que a gente vai iniciar é: qual é a razão de tantos conflitos em meio aos relacionamentos? Bem, a resposta é única. Problemas, os conflitos nos relacionamentos é por causa do pecado. Mas é claro, não um único pecado, mas diversos pecados que geram conflitos em meio aos diversos relacionamentos. Mas um especial é o pecado da justiça própria, ou o senso de justiça própria. A ideia de que sou justo em mim mesmo e sou melhor do que as outras pessoas, de que eu sou justo em mim mesmo porque faço a coisa correta ou de maneira correta. Esse pecado, por sinal, é inclusive a razão de homens rejeitarem a salvação, que eles teriam que se humilhar diante de Deus para serem reconciliados com Deus. Na verdade, eles acreditam que não precisam de reconciliação com Deus. Esse é um senso a respeito da sua justiça própria. Esses homens dizem: não sou perfeito, mas eu sou justo e bom, em comparação ao meu vizinho. Não preciso me reconciliar com Deus, ele tem que me amar, pois esta é uma obrigação dele, e também porque eu sou bom. Mas mesmo para um cristão que já está reconciliado com Deus, a justiça própria ainda bate a porta constantemente. E esse pecado destrói relacionamentos, em especial no meio das famílias, ou em especial nos casamentos. É o pecado da justiça própria que faz com que nós nos consideremos melhores do que os outros. E é, por exemplo, o pecado da justiça própria que faz com que o homem despreze ou seja indiferente à sua esposa quando ela está querendo contar algo que para ela é importante, mas que ele acha sem valor nenhum. Na verdade, ele acha que o seu tempo é tão importante que ele não deveria gastar ouvindo sua esposa. O pecado da justiça própria também faz com que a esposa julgue que o marido não sabe discernir corretamente sobre algumas coisas do casamento. Então isso faz com que ela tome as rédeas do relacionamento e humilhe o seu esposo quando ela fala com as amigas. Na verdade, ela acredita que Deus escolheu errado ao dizer que o homem deve ser o cabeça do lar. É o pecado da justiça própria que faz com que uma adolescente despreze os conselhos de seus pais, dizendo que eles estão ultrapassados. Na verdade, esse adolescente acha que ele é muito mais sábio que seus pais. Então nós vemos aí alguns exemplos de como a justiça própria destrói casamentos ou destrói relacionamentos. Mas será que o Evangelho pode ajudar mesmo a relacionamentos destruídos ou balançados pelo pecado da justiça própria? E se ele pode fazer isso, se ele pode ajudar, como que ele faz isso? Bem, primeiro, eu creio sim que o Evangelho é a solução para problemas nos relacionamentos. Agora, como ele faz isso? Em especial, ele faz isso mostrando o que nós somos, quem nós somos, à luz da cruz do Calvário. Uma das coisas que a cruz nos mostra é que não somos justos em nós mesmos. Na verdade, nós somos tão injustos, mas tão injustos, que a única maneira de sermos aceitos por Deus foi o justo, ou o único justo, o Filho de Deus, morrer em nosso lugar. É exatamente isso que a cruz nos mostra, é exatamente isso que o texto de 1 Pedro 3,18 diz. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. A cruz, então, é uma pedra, é o martelo que destrói a pedra da justiça própria. A cruz destrói a nossa justiça própria e o nosso ego. E assim ela nos humilha, não permitindo que nos consideremos melhores do que o nosso próximo, em especial melhor do que o nosso cônjuge, ou que os nossos pais, ou que os nossos filhos. Todos nós somos injustos, pecadores. E só existe um justo, o Cristo. Dessa forma, porque o justo morreu por nós, os injustos
podemos servir ao nosso próximo em resposta amorosa a Deus pela graça da salvação. É isso que o Evangelho apresenta. E assim como foi falado aqui, a gente pode de maneira então servir ao nosso próximo em relacionamentos saudáveis, em resposta ao amor de Deus por nós. Que Deus nos dê graça para aplicarmos essa verdade da cruz em nossos relacionamentos. Deus te abençoe.